É impossível pesquisar gravações da obra de Bach para piano sem tropeçar em João Carlos Martins, um de seus maiores intérpretes de todos os tempos. Falar sobre ele é andar no fio da navalha da redundância. Afinal, é personalidade reconhecida mundialmente e sua vida e padecimentos foram como um livro aberto. Quando o encontrei acidentalmente no saguão de um aeroporto e formulei o convite para esta entrevista, muito simpaticamente Martins acedeu. Já o vira regendo e também tocando com a sensibilidade que Deus lhe deu. Vencedor de concursos e reconhecido como grande talento, seguiria a trilha de Guiomar Novaes e Madalena Tagliaferro como estrela de primeira grandeza no firmamento do mundo musical. Os acidentes que sofreu não nos moveu a curiosidade, até porque são bem conhecidos. Falar sobre eles teria o dom de marcar 2 gols contra. Primeiro, porque seria chover no molhado, e depois, porque dissiparíamos um tempo precioso. Estudar sua biografia é sinônimo de descobrir que nada, absolutamente nada, derruba a vontade desse homem, cuja existência tem 2 pedras angulares, o talento e a superação. Em meio a uma agenda capaz de tirar o fôlego de um workaholic, João Carlos Martins falou um pouco de suas experiências. Tenha a tranquilidade de quem já fez muito, a chama do gênio e a simplicidade dos grandes. Bem, eu acho que sem dúvida alguma, o maior marco no piano na história do Brasil é Guiomar Novaes. Mas também, na época, Madalena Tagliaferro foi uma pianista que fez um sucesso incrível na Europa. E quando ela fez a estreia, aos 80 anos, em Nova York, foi um sucesso incrível. Guiomar Novaes e Madalena Tagliaferro são os expoentes daquela época. Depois nós tivemos uma outra safra, com Arnaldo Estrela, logo em seguida Jacques Klein, um pianista fantástico, já dessas novas técnicas modernas, ou digo, aqueles leões do piano. E aí vem o Arthur Moreira Lima, na mesma época que eu, nós 2 começamos juntos, e 4 anos depois o fantástico Nelson Freire, que hoje é um símbolo no mundo inteiro. Ainda temos o Arnaldo Cohen, que sem dúvida alguma teve uma carreira brilhante, mas eu acho que o Fegali e a Cristina Ortiz, eu acho que aqui eu mencionei os principais pianistas brasileiros, sem dúvida alguma. Isso, eu ganhei o Eldorado e fui o sul-americano escolhido para o Festival Pablo Casals, e isso que deu origem ao início da minha carreira. E aí o Alberto Ginastera me convidou para fazer a estreia do primeiro concerto dele, que eu fiz em Washington, logo em seguida no Carnegie Hall, e aí foi uma carreira tocando com as principais orquestras americanas e do mundo, mas aos 26 anos, minha primeira adversidade num joguinho de futebol, e são coisas que acontecem.
Aliás, eu esqueci de citar o Jean-Louis Steuermann e o Caio Pagano, também da nossa geração, que são pianistas extraordinários. E já numa nova safra, eu vejo um grande talento no Pablo Rossi, mas não conheço assim outros pianistas, talvez pela própria vivência atualmente com orquestra, mas que eu tenho ouvido são os que mais me impressionaram. Eu tinha esquecido do Jean-Louis e do Caio Pagano, pianistas fantásticos, e na nova geração o Pablo Rossi. Eu digo que o resultado de um piano transmitido, de um pianista transmitir a emoção, é aquela famosa frase de Thomas Edison, 98% de transpiração e 2% de inspiração. Os 2% de inspiração, sem dúvida alguma, eu considero o dom de Deus. E os 98% de transpiração é aquela disciplina. Por isso que eu digo que o resultado, sem os 2% nada acontece e sem os 98% também nada acontece. Ou seja, é a disciplina de um atleta e a alma de poeta que fazem um pianista transmitir emoção e individualidade para o público. Outra coisinha, antigamente acontecia um pouco mais, mas um pequeno erro em público é uma coisa normal, um esbarro é uma coisa normal, mas cada vez mais o perfeccionismo fica fazendo parte de uma interpretação ao vivo. Ou seja, por exemplo, eu me lembro que em 1982, o Arthur Moreira Lima e eu gravamos os prelúdios de Bach e de Chopin em Nova York ao vivo. E se você ouvir esse CD, você vai ver, foi um best-seller até nos Estados Unidos. Não tem um esbarro, mas se tivesse, teria acontecido. O pianista tem que procurar o perfeccionismo aliado à emoção. Se não está num dia espetacular, isso pode acontecer com um pianista, com um atleta, com qualquer um. Pode ter alguma falhazinha, mas o importante é ele chegar no coração do público. O Bach foi a síntese de tudo o que aconteceu na música antes dele e foi a profecia de tudo que veio acontecer depois dele. Razão pela qual eu considero Bach a grande catedral e eu considero Mozart, Beethoven e igrejas tão fantásticas que pareçam uma catedral. Mas a grande catedral foi Johann Sebastian. Eu, por 2 vezes, tive agora, de 4 em 4 anos, eles têm o Bach International Competition. Fiz parte do júri uma vez, na outra vez fui presidente do júri. São os maiores especialistas de Bach que estão no júri e cerca de 300 candidatos do mundo inteiro. E eu participei em 2002 e depois em 2010 também, nesse júri. E sem dúvida alguma, quando você convive com a obra de Bach, você tem que procurar expor a sua individualidade e misturar a sua individualidade com a personalidade do próprio compositor. E a melhor forma de você se estar familiarizado com a vida de Johann Sebastian Bach, no meu caso, foi lendo todas as suas cartas. No momento que você lê as cartas, você vai identificando a personalidade do autor. Foi uma pessoa que se dedicou, teve uma vida, mas ele tinha coragem, tanto é que ele ficou 2 meses preso, quando ele quis sair de uma corte de Weimar para Cothen. Então, ele tinha a sua personalidade, ele queria fazer da música o seu ofício, ele sabia reivindicar as coisas para a corte na época,
mas ele tinha uma vida disciplinada, tanto é que com duas esposas, com a Bárbara e com a Ana Madalena, teve cerca de 20 filhos. Meu pai, ele tinha uma disciplina. Meu pai, com 30 e poucos anos, teve um câncer violento, deram 6 meses de vida. Ele falou, porque vocês não me conhecem, morreu aos 102 anos de acidente. Então, esse tipo de determinação ele transmitiu para os filhos desde o início dos nossos estudos. Nós ouvíamos música clássica e foi um ambiente bastante cultural já na nossa infância. Foi a minha volta a Nova York depois do primeiro acidente como pianista e a minha volta a Nova York pela primeira vez como maestro no Carnegie Hall. Foram as 2 noites mais fantásticas da minha vida, sem dúvida alguma. Eu acho que atualmente, com a lei de incentivos fiscais, empresas estão se dedicando mais à cultura e às artes. Mas exemplos como os americanos, nós temos pouquíssimos no Brasil. Seria uma coisa a incentivar bastante? É outro departamento. Até porque a própria troca, né? Porque troca de um benefício fiscal não é a mesma coisa. Nos Estados Unidos é mecenato mesmo, mas tem a Tax Deductible Law também. No México foi que deu exemplo para a América Latina e a Lei Rouanet está funcionando no Brasil. Evidentemente que se você pensar que a minha vida desde os 16 anos eu tive distonia nos braços, depois tive acidente periférico, lesão do nervo ulnar, depois acidente cerebral, depois ulcer, depois tumor. Isso tudo fez com que a minha carreira fosse fatiada, eu diria. Mas acabei deixando a obra inteira de bar gravada e eu acho que deixei coisas muito importantes também. Mas, sem dúvida alguma, passei momentos muito difíceis e frustrantes por causa das minhas lesões físicas. Mas a esperança nunca morreu. O senhor alguma vez chegou a pensar que Deus escreveu certo por linhas tortas? Eu creio que sim. Eu acho que, como eu sempre digo, no apagar das luzes eu vou poder falar, eu sei que eu fui um artista. A Villa-Lobos dizia, não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. Razão pela qual Villa-Lobos quem sou eu perto de Villa-Lobos? Mas naquela época não tinha nem televisão nem internet. Então, hoje estamos com 6.700 crianças e jovens, através da musicalização e transformando vidas através da música, eu quero deixar o meu legado, se Deus quiser. Eu que agradeço, porque só uma última pergunta. Nós comentamos aqui fora do ar, nós falamos de Villa-Lobos, né? E de que o seu trabalho hoje, de alguma forma, tem um pouco de inspiração do Villa-Lobos para aquela popularização musical? Sem dúvida alguma. Foi através de Villa-Lobos que você acaba se inspirando para tentar democratizar a música clássica de norte a sul e de leste a oeste. Eu acho que ele é a grande inspiração de todos os músicos brasileiros. Aplaudido no mundo inteiro, leva sempre o Brasil no peito. Pena que não tenhamos muitos João Carlos Martins espalhados por esse país, porque certamente seríamos muito melhores. Eu fiz a primeira parte como regente, a segunda tocando os segundos movimentos de Mozart, tudo saiu como eu queria. Eu volto para o bis, falo para a orquestra, hino nacional brasileiro. Quando acabou, e eu olhei para a plateia,
tinha duas bandeiras do Brasil.